A safra de grãos brasileira de 2017 a 2018 deverá ficar até 6% menor, isso em comparação com a última safra. Embora a área plantada teve um aumento de 2%, mas os principais motivos para essa safra de grão a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. Vamos falar de números, de expectativas e também dos motivos para a redução nessa safra. Estou aqui recebendo o João Pedro Guti Dias, analista de agronegócio da rede SBA. João, muito bom dia para você, boa semana. Bom dia. João, essa safra de grãos deverá ser entre 4% a 6% menor do que a safra anterior. Qual o principal motivo, João? Olha, Antônio, bom dia, companheiros que estão assistindo. A grande questão é o seguinte, o ano passado foi um ano redondinho, tudo correu como tinha que correr. Mato Grosso, por exemplo, que é o grande produtor de grãos do Brasil, você chovia de noite e tinha sol de dia. Esse ano as coisas complicaram, porque nós estamos atrasados com o plantio. Ontem eu andava no norte do Mato Grosso do Sul, a soja germinando. O ano passado tinha a soja já com 20, 30 centímetros de altura, já fechando o solo já fechado. Esse ano está tudo atrasado. Então, você tem um risco de haver uma queda de produtividade na soja. Em outros estados, a situação é pior ainda. Goiás, Tocantins, as chuvas, o solo estava muito seco, o pessoal não plantou na época que tinha que plantar. E era lógico, não podia plantar mesmo, porque o risco era muito grande. O que aconteceu? Você está hoje com a cultura da soja, que é o carro-chefe da produção brasileira, atrasada. Atrasou a soja, você impacta na safra principal do Brasil, de milho. Que é a segunda safra de milho. A primeira safra já vem com uma queda de quase 20%. O milho já tem uma área plantada agora, plantada em setembro, outubro, principalmente nos estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa em Minas, e atrasada. Então o milho já também está atrasado e que tem uma queda de área plantada significativa, de quase 20%. Então, os dois grãos que respondem por 90% da produção de grãos brasileira estão numa situação complicada. A previsão de milho é que se fala que nós possamos chegar a 91, 94 milhões de toneladas, um número bem menor que o ano passado. Com isso, o que acontece? Vai haver uma redução do estoque de passagem em 2018 e 2019. Ô João, a soja deve ter um aumento de produção um aumento de área plantada, né, de 3%. Será que isso vai refletir também na produção ou não? Não, em função de que provavelmente, lógico, nós estamos tudo falando em projeções, né? Certo. Um ano igual ao ano passado não vai se repetir esse ano. Já começamos mal atrasando o plantio. Há uma previsão de que a soja venha para 104 a 106 milhões de toneladas, mesmo com a área plantada. Uma redução de quanto? É produtividade. Você não tem a mesma produtividade que deu no passado. Aqui na região do Mato Grosso do Sul chegou a 55 sacos por hectare, a produtividade média. Produtores chegando a 70 sacos, alguns produtores individuais. Vamos ver o clima, como é que se comporta daqui para frente. Tomara que as coisas sejam boas para que a gente possa ter uma safra. E é uma safra cara. Hoje a relação do investimento que o produtor faz em relação ao possível faturamento dele, ele deixa uma margem muito pequena. Por quê? Porque os preços lá na frente não são remuneradores. E você não... o preço em Chicago não reage, o preço está na faixa de próximo a $10 o bushel, isso daria uns 22, 23 dólares no porto brasileiro. O nosso câmbio, em função de alguns momentos, ou por questão externa ou por questão política brasileira, ele dá uma reagida, mas também está numa faixa de 3,25 a 3,30. O câmbio, no caso da soja, é fundamental, e no caso do milho também, porque nós não temos condições de consumir toda a produção de milho, nós precisamos exportar esse milho, e para exportar você tem que levar ao porto. Levar ao porto no Brasil é caro, nós usamos só caminhão, praticamente, o grande fluxo é para o caminhão, e isso tira a rentabilidade e o próprio estímulo do produtor em investir em tecnologia. Essa segunda safra de milho, tudo leva a crer, se o mercado não reagir, houver uma reação significativa desse preço, principalmente em Mato Grosso, onde que é o maior produtor brasileiro, o produtor vai ficar em dúvida, porque ele com 16, 17 reais por saca de milho não paga os custos de produção. Ô João, com essa redução na produtividade da soja, podemos antever também recuo nas exportações para o ano que vem?
Olha, a exportação esse ano vai dar um recorde, são 65 milhões de toneladas. É provável que haja uma pequena redução, mas é pequena, porque a soja sempre, o grande destino são as exportações. O preço da soja no Brasil é definido pelo preço no Chicago e o preço posto no Porto Brasileiro. Então, a soja é o produto 75% para exportação, seja na forma de grão ou na forma de farelo. Já falamos da soja, vamos falar do milho. Espera-se que a área plantada tenha uma queda de 7% até 11%. Essa redução vai afetar muito, João? Vai, o milho vai afetar muito e pior do que a redução é a oportunidade de plantio. O ano passado, esse ano, desculpe, 2016, nós pudemos plantar, 2017, foi plantado milho em fim de janeiro. Poucas áreas, apenas eu creio que só no Paraná praticamente vai ter área pronta para plantar milho em fim de janeiro. O Mato Grosso do Sul, que é um estado que normalmente consegue plantar na segunda quinzena de janeiro, como atrasou muito o plantio, nós estamos com a soja ainda num ciclo, numa fase muito inicial da lavoura da soja, ela dificilmente vai ficar pronta para a colheita na segunda quinzena de janeiro. Consequentemente, ela vai perdendo a janela ideal, que seria segunda quinzena de janeiro e o mês de fevereiro. E aí vai ter que plantar mais para frente. Mais para frente, o clima passa a ser cada vez mais decisivo. No caso do Paraná, a questão de geada. No caso do sul de Mato Grosso do Sul, a questão de geada. E no resto do Brasil, a questão das chuvas, se vão continuar ou não durante maio e junho, mês que vai estar o milho na fase crítica. Falando ainda sobre o milho, nesse ano de 2017 nós tivemos situações assim bem diferentes com relação à estocagem do milho. Teve muito produtor que estava estocando milho a céu aberto, causou danos à agricultura brasileira. Com relação a esses números aqui, para o ano que vem, a situação vai ser diferente, né, João? Parece que vai ter mais lugar para o produtor estar estocando milho. O Mato Grosso faz muita coisa a céu aberto, mas é só por um curto período. Como eles exportaram bastante milho, eu creio que todo esse milho já foi escoado, com certeza absoluta, não teria condições de manter isso agora. O que está acontecendo muito no Brasil é silo bag. Você hoje encontra salchichões de milho, de silos em tudo que é lugar, nas fazendas, nas cooperativas, na cerealista. Não tinha espaço físico nos armazéns, ou você teve uma produção recorde de soja, a soja demorou um pouco para escoar, consequentemente foi colocado em silo bag. O silo bag bem trabalhado, ele mantém a qualidade do milho por um ano tranquilamente, não tem nenhum problema. Esse milho que nós vamos consumir o ano que vem é o milho que está quase todo ele em silo bag, porque os armazéns vão tentar tirar esse milho que está dentro dos armazéns nesse momento para poder receber soja daqui 60, 90 dias em algumas regiões do Brasil. Então isso vai acontecer. Agora que o Brasil precisa investir mais em armazém, precisa. O que vai acontecer daqui para frente é que você vai criar polos de recepção, de transferência de grãos. Ou seja, você pega o exemplo Maringá, por exemplo. Maringá hoje é um polo que recebe grãos do Paraná, recebe grãos do Mato Grosso do Sul e coloca em vagões. Então, lá naquela região, vão se criar polos, armazéns. Para quê? Para fazer um pulmão, para poder receber o grão que vem do Mato Grosso do Sul, que vem do Paraná, vem de algumas regiões próximas dali, para exportação, que vai destino ao Paranaguá. Você tem o mesmo processo em Panorama, em São Paulo. Você tem uma hidrovia que voltou a funcionar, apesar das burradas que a dona Dilma fez de usar toda a água do Rio Tietê, toda a água em condições de gerar energia elétrica. E ficou um ano e quase 2 anos parada a hidrovia Tietê-Paraná, ela voltou a funcionar. Agora, ali você é um polo que você recebe grãos do Mato Grosso, de Goiás, que embarca em São Simão, em Goiás, vem de barcaça, transfere para o vagão e do vagão vai para Santos. Também é um polo. Você tem outros polos em Minas Gerais, em algumas regiões de Minas. Ou seja, está se criando. Rondonópolis é um grande polo para receber grão do Mato Grosso, transferir para vagão. Então, hoje no Brasil, você está criando essa figura de hubs, pontos de concentração de grãos para transferência para um outro modal mais eficiente, no caso a ferrovia. João, vou aproveitar a sua presença aqui no Bom Dia Produtor para falar também sobre as exportações. No acumulado de 2017,
nós podemos reparar um aumento, né, de 12% com relação a 2016. Na comparação com 2016, houve um aumento em 2017 nas exportações de 12%. Quais os principais pontos desse aumento nas exportações, João? Olha, principalmente foi soja. O complexo soja deu até agora 29 bilhões de dólares. O Brasil exportou de produtos agropecuários 82 bilhões de janeiro a outubro. Ou seja, a agropecuária brasileira é um caso de sucesso. Apesar de muito safado aí que fala mal da agricultura, da agropecuária, muitos ONGs e muitas entidades aí que usam, que viram, que fazem um tipo Judas na agricultura, que vivem criticando. O que segura a economia brasileira é o senhor e a senhora que estão nos assistindo. Ou seja, o meio rural é que produz os dólares necessários para ver um equilíbrio e que o dólar não dispare no mercado, o valor do dólar não dispare. Nós vamos fechar o ano, as exportações brasileiras vão fechar um ano com superávit de 65, 66 bilhões de dólares. Isso, a agricultura é o grande responsável, já que as exportações do setor do agronegócio responde por 43%, 44% das exportações. E um detalhe, Antônio, se você pegar os 10 principais produtos de exportação do Brasil, 10 principais produtos, primeiro a soja, disparado, longe. Depois vem petróleo, depois vem minério de ferro. E depois os outros 7 produtos, todos são no meio rural. Carne de frango, carne bovina congelada, açúcar, etc. Ou seja, o que o Brasil é competente, o que o Brasil é eficiente, é graças à turma aí que trabalha. Perfeito. João, muito obrigado pela participação. Obrigado, um bom trabalho a vocês.